Está no ar o podcast Geração Marconi, da sala de aula para o mundo. Olá a todos, hoje estamos aqui na Família Web Rádio com parceria Colégio Marconi e viemos apresentar o nosso podcast, o Despodarte. Eu sou Luana, Giovana, Lídia. E hoje a gente veio falar de séries que são pouco conhecidas, que, sabe aquelas séries que você gosta muito, mas quando você vai comentar, quase ninguém conhece? Então, cada uma de nós, a gente trouxe hoje uma série que a gente gosta, que a gente acha que pouca gente conhece, para tentar fazer as pessoas conhecerem e fazer essas séries não caírem em esquecimento. Hoje eu vou começar com mais um desenho, né, do que uma série, mas é o VeggieTales, que aqui no Brasil ficou conhecido como Os Vegetais, que são praticamente legumes, né, e eles têm uma conversação e eles encenam uma história para ensinar valores morais, como gratidão, amor ao próximo, perdão, coisas assim. E eles também ensinam historinhas bíblicas, é muito interessante. Foi um desenho criado pelo Phil Vischer e o Mike Narrock nos Estados Unidos. Ele estreou em 1993 nos Estados Unidos e foi lançado pela VHS. Os personagens principais são Bob, o tomate, e Larry, o pepino. Eles começam sempre na bancada de frutas, e aí eles começam como se eles estivessem lendo uma cartinha de alguma criança, respondendo alguma pergunta. E aí depois eles encenam uma historinha, é muito bonitinho. É como se eles contassem uma história, né? Pra gente. Isso. E aí, depois da história, eles fazem... É como se fosse uma fábula, sabe? E aí eles contam a moral da história e eles cantam musiquinhas também. É muito bonitinho. Eu assisti ontem, é muito legal. É simples, mas é interessante, porque também fala de valores morais, assim, da sociedade. Que... Além de só entreter, né? Ensina alguma coisa útil, sabe? Uhum. O elenco também inclui outros legumes, assim, que interpretam os outros personagens, que aparece, né? Isso. Aí, aqui no Brasil, teve 2 versões de dublagem. Eu só encontrei aqui a segunda. Mas o Bob, o tomate, foi dublado pelo Manolo Rey e o Sérgio Fortuna fez as canções. E o Larry Pepino foi o Sérgio Stern. Muito interessante, né? Legal. Inclusive, o Manolo Rey fez o Homem-Aranha e o Sérgio Stern, o Michael Wazowski, do Universidade Monstro. Muito Uma legal. curiosidade que a gente trouxe só essas dublagens, porque a Gia aqui adora dublagem. Aí a gente pensou, a gente vai trazer as dublagens pra ela poder falar. Eu gosto. Alguém tem algo mais a comentar? Não, eu gostei bastante, né? Parece ser um desenho, assim, bem pra gente entender, né? Tipo, os mais valores morais. Provavelmente focado para um público mais jovem. Então, ele é para crianças, mas também para adultos, né? Antigamente passava no SBT, foi pela Herbert Richards, o estúdio que produziu, mas agora já não passa mais há muito tempo. Aí fizeram outra versão na Netflix e tal, mas eu acho que a versão original, eu não sei mais onde que tá. Eu não encontrei essa informação em nenhum lugar. Ela simplesmente sumiu, a versão original. Mas tem uma versão nova agora. E, na minha opinião, é um desenho muito divertido que ensina lições importantes para as crianças, né? Como que eu falei, fazer o certo. Ensina até autoestima, gente. Verdade, eu vi ontem. E também, para quem é cristão, é uma coisa boa que ensina as histórias bíblicas também, né? E tem aplicação delas. E é de uma forma lúdica, para as crianças entenderem, assim. Então, é bem legal. E a sua, Lígia? Eu vou falar de um anime que eu assisti, acho que ano passado. Uhum. Meu irmão gostava bastante dele, que é... Eu não sei falar direito, desculpe se estou falando errado, porque o nome eu acho que japonês. Gurren Lagann. Nome diferente. Muito. É um anime focado em ação
e aventura, mas especialmente no subgênero mecha, ou que é Super Robot, que é robôs gigantes. Na verdade, acho que é bem similar ao que você vai trazer, por causa que vai ter bastante... Aos meus queridíssimos. Aham. O anime foi animado pelo estúdio Gainax, desculpa. Muito nome em inglês. É dirigido por Hiroyuki Imaishi. Desculpa de novo se eu falei errado, tem muito nome tranquilo. japonês. Não Ninguém aqui esquenta é não, fluente em Lígia, não japonês. esquenta não. Foi produzido pela TV Tokyo, Konami Digital Entertainment, Detsu e Aniplex. Nossa senhora, eu não ia saber falar esse nome. Foi exibido no Japão no 1º de abril de... Pera. 1º de abril e 30 de setembro de 2007. Não demorou muito pra sair mundialmente. Foi basicamente no mesmo ano. É meio antigo, né? Pensando em idade de série, filme, é meio antigo, né? Entre aspas. Eu costumo dizer que tem alguns filmes que são cinematograficamente falando antigos, né? Porque, por exemplo, tem filme que tem 20 anos já. Se você for ver 20 anos em idade de pessoas, é pouco. Mas se você for ver em filme, né? É um filme bem antigo, assim. Certo? O que mais? O anime não teve mais de uma temporada, só tem 27 episódios. O legal é que o interessante é que acabou em um ano só. Geralmente um anime demora muito ano pra acabar. Só que eu digo que era pra ter duas temporadas. Porque no primeiro do episódio 1 a 14, a animação era meio... Era bonita, claro, bem feita, mas era... Em comparado à parte 2, que é dos episódios 15 a 27, são... melhores. Melhorou depois de um tempo. Sei. Inclusive, essas duas partes foram divididas em filmes. Dos episódios 1 a 14 foi chamado O Fim da Infância. E enquanto dos episódios de 15 a 27, as luzes do céu são estrelas. Nunca ouvi falar. Dos dois aqui que vocês falaram pra mim, eu nunca ouvi falar. Eu já ouvi falar de VeggieTales. Já? Só que eu nunca assisti na minha Se vida. eu ouvi falar, eu não me lembro, e é isso. Eu assisti um pouquinho quando eu era pequena. Minha mãe comprou pra mim, naquele tempo era DVD, né? Hoje em dia não usa mais, mas eu ainda tenho DVD meu do VeggieTales. Tristemente, eu não consegui achar uma dublagem brasileira, porque foi anunciado que teria uma dublagem brasileira em 2025. Esse negócio é de 2007. E eu ainda não tenho confirmação se vai ter ou se é realmente... Quer dizer, tem confirmação que vai ter, só não tem o elenco. Não tem data. Não tem data quando vai sair. Então, os personagens principais, o elenco, eu diria que é grande. Eu diria que são 7 personagens principais, mas o anime foca em uma quantidade enorme. O personagem que foca a história, que é o principal mesmo, que sem ele não teria história, é o Simon, que é interpretado pelo dublador inglês, já que não tem brasileiro, vou falar inglês, Yuri Lowenthal. Enquanto o seu melhor amigo, Kyle Herbert. Também tem uma mulher que aparece no episódio 1, que também é importante, que é Yoko Lither, que é interpretada pela Michelle Ruff. Resumindo, é muito personagem. Tem mais aqui, mas eu vou falar só esses 3, que esses 3 são os mais importantes. Os principais. O meu também tem isso. Eu só peguei, os principais, porque tem muita gente, e é muita gente pra saber nome. E também o Simon tem um bichinho que é um bichinho topeira. É muito fofinho. Ele tem óculosinhos pretos, é muito fofo. E se chama Buta. É muito fofo. Mais alguma coisa? Gurren Lagann
Você passa em um futuro onde o vilão da narrativa, o Rei Espiral, governa a Terra e força a humanidade a viver em vilarejos subterrâneos isolados, sem contato com o mundo da superfície ou outros vilarejos. Por isso que quando... Acontece. Na verdade... Calma. Tranquilo. No vilarejo do personagem principal tem um... É meio focado em trabalhar em mineração. Ah, sei. Por causa que esse é o único... Eu até agora não sei como eles funcionam no direito, no sentido de comida, essas coisas. Mas, enfim, para ganhar uma vida, a maior parte das pessoas, até as crianças, trabalham para minerar coisas. Em um desses dias de mineração, o personagem principal, Simão, ele encontra uma... Calma, deixa eu ver. Uma broca. Pititica, desse tamanho. Que quando ele pega, ele olha para aquilo estranhamente, porque é uma broquinha pititica do tamanho nem do tamanho da mão. Aí quando ele segura, ele descobre que uma coisa quebra a parede. Aí cai um robô. Nossa, bem parecido com o meu. É. A diferença é que não cai a parede, cai todo mundo mesmo. Cai Só que o robô não é tão grande, pelo menos aquele. É basicamente desse tamanho aqui. Sei. É do tamanho de uma pessoa que entra naquele negócio. Só que o importante dessa máquina é que ela consegue se fundir a outras máquinas e se tornar mais forte. Enfim, no mesmo dia que isso acontece, um das pessoas do exército do rei Espiral. Soldados. Militares? Soldados. Ele acaba achando o esconderijo da humanidade e descendo lá embaixo. Aí, claro que o robô é gigante. Eles têm um nome especial que se chama um gunman. Ou homem... Arma? Homem-arma. O especial desses tipos de vilão é que eles são, maior parte, tudo parte animal. O que é interessante. Legal. Híbrido, né? Híbrido. Eu acho que o desse caso... Não, pera. Não. O desse caso não foi revelado quem estava dirigindo o negócio. Mas também entra a menina que eu falei... antes, que é a Yoko, ela entra junto com aquele robô. Então acaba forçando os personagens principais a se juntarem a ela pra derrotar o robô. Nunca ouvi falar, de verdade. Parece muito interessante, mas eu nunca ouvi falar. Bom, eu ia falar de... Terminou? Eu só tenho que falar que onde tem na Crunchyroll e na Netflix. Tá. Tem na Netflix, vou ver depois. Depois eu vejo. Tem uma possibilidade grande que eles removeram, então. A Netflix ama remover coisas. Enfim, vai pra sua vez dessa vez. Bom, eu ia falar de Voltron. Voltron tem quatro versões, né? Eu vou falar da última, que foi a única que eu vi, mas eu vou citar aqui. Teve a primeira, que é de 1984 a 1985. Nossa. É antiga. Antiga pra caramba. Voltron, o defensor do universo. Tem a de 1998 a 2000, que é Voltron, terceira dimensão. A de 2011 a 2012, que é Voltron Force. E tem a que eu vou falar, que é de 2016 a 2018, que é Voltron, defensor lendário. Voltron é uma série da DreamWorks, né? De 2016, que começou em 2016, acabou em 2018. Que ela conta a história de 5 terráqueos que protegem o universo contra ameaça alienígena. Que juntos, né, eles formam o defensor lendário, que é o Voltron. Foi criado pelo Joaquim Santos e Lauren Montgomery. Eu não sei se estou falando... Montgomery? É mesmo. Que são conhecidos por trabalhar em Avatar, a Lenda de Aang, que também é muito conhecido, e Avatar, a Lenda de Korra. A dublagem deles tem nomes que são muito conhecidos, que até a Gi, que conhece aí, né, reconheceu. Que é Gustavo Pereira, Pamela Rodrigues, Marcos Souza, Fábio Vilaverde, Rafael Rossato, Silvia Salusti
Reginaldo Primo e Márcio Donde, que são conhecidos como por personagens tipo Soluço, Rapunzel, Christopher, o Cat Noir. Então, tipo, são bem renomados, né, os nomes deles. É interessante a dublagem brasileira, que bastante das animações, filmes, essas coisas, são interpretadas pela quase as mesmas pessoas. E você nem imagina, tipo, de um personagem aqui que é o meu favorito, tipo assim, o dublador dele fez o Nemo. Pra mim não tem nada. Gente, eu fiquei chocada quando eu soube. Ele fez o Nemo. É assim, quando eu comecei a acompanhar a dublagem, eu também não sabia. Eu gostei justamente porque é sempre uma surpresa. Né? Você conhece um dublador novo e aí você fala, gente, nunca ouvi falar. Quando você vai pesquisar, você descobre que ele fez um outro filme que você sempre assistiu e nunca imaginou, entendeu? Nunca que era a imaginei. mesma voz de dois personagens completamente diferentes, entendeu? Então essa é a parte legal da dublagem. Eu recomendo, quem quiser, quem gosta, assim, quiser conhecer, procurar estudar mais, buscar informações sobre os dubladores brasileiros, que eles fazem um trabalho muito bom. Os personagens principais são Peach, Kate, Shiro, Hank, Lance, Coran, Alura e Zarkon. Tipo, tem muitos mais personagens, né? Porque a série é muito ampla. Porém, esses são os principais dos principais. Aí eu vou falar os leões e cada um que, tipo... Porque os robôs são leões. São robôs grandões, assim, em formato de leão. E cada leão tem sua cor e cada um pilota o seu leão. O Shiro, ele pilota o leão negro, que representa a liderança, né? Que ele forma a cabeça e o tronco do Voltron. O Cade, ele pilota o leão vermelho, que representa a coragem, espírito de guerreiro e forma o braço direito. O Lance, ele pilota o leão azul, que na série ele não deixa a Lura falar o que é. Então eu tive que dar uma pesquisada, porque representa uma pessoa com agilidades, reflexos rápidos e instintos afiados. E forma a perna direita. Aí tem a Pidge, que ela pilota o leão verde, que é associado com adaptabilidade e inteligência, que forma o braço esquerdo. E o Hank, que pilota o leão amarelo, que forma a perna esquerda, fechando o Voltron, que é tipo um robozão, assim, uma pessoa com vários leões presos. Bom, a história é longa como começou. Primeiramente, mostra um ano atrás dos acontecimentos, que é quando o Shiro, com uma equipe dele, vai para a lua de Plutão, que é Cerberus, para coletar os gelinhos lá, para ver se eles conseguem achar vida fora da Terra, como tem as missões, né, inclusive. Só que aí, nessa missão, eles acabam sendo sequestrados, né, pelos Gauras, que são os alienígenas do mal. Aí depois, um ano depois, mostra pra gente o Lance, a Pidge e o Hank, que são cadetes na guarnição galáctica, que forma pilotos, né, pra missões galácticas e tal. E uma noite, um alarme tocou assim, aí ninguém entendeu por quê. Aí eles viram uma nave alienígena descendo do céu assim, aí como belos curiosos eles foram lá ver o que era, né, porque... Obviamente. Ignorando o perigo. Exatamente. Lá, eles acharam, dentro dessa nave, lá tava o Shiro, que tinha dado como morto um ano atrás, né, na missão Cerberus. Aí eles falam, meu Deus, a gente tem que tirar eles dali. Aí acontece uma explosão, assim, do nada, ninguém entende, né? Aí depois eles descobrem que essa explosão é uma distração pro Cage, que o Lance reconheceu depois, que foi cadete também dessa mesma guarnição galáctica, porém ele foi expulso porque ele, né? Causava problema. Pois é, ele não é uma pessoa muito tranquilamente tranquila. Aí... que foi, Gi? É verdade. Tranquilamente tranquila. Tranquilamente tranquila. Aí, depois que eles salvam, né, o Shiro, eles se juntam e fazem uma mini reuniãozinha pra tentar entender, né? Porque o Shiro falou que os aliens queriam uma arma poderosa. Eles falam, que arma poderosa? Aí ele fala, eu também não sei. Aí a Pidge fala que, tipo, ela vem mapeando as estrelas, né? E ela vem pegando um sinal que só ficava repetindo, Voltron, Voltron, Voltron. Aí esse sinal fez, tipo, umas linhas assim. Aí eles viram que essas linhas pareciam, tipo... uma cadeia de montanhas que tinha lá por perto. Então, eles foram lá ver, né, se tinha alguma coisa. Quando eles
Aí, tipo, quando eles chegam lá, o Cade, ele fala que ele já viu essas montanhas e não tem nada, só tem uns desenhos na parede de um leão azul gigante. Mas ele nunca sabe o que é, nunca achou mais nada, então não tem diferença nenhuma. Só que quando o Lance, que é o piloto do leão azul, ele toca assim na parede, tipo, abre um buraco no chão, aí todo mundo cai. Todo mundo cai e eles acham o leão. Aí, tipo, esse leão tem um escudo assim, ele se abre e todos entram. Quando eles entram, eles não sabiam que o leão, ele tava em modo piloto automático. Então, eles entram e o leão Já sai começa voando. a se mover. O leão sai voando para outro planeta e um planeta muito, muito distante, né? Nem no sistema solar, é Meu tipo muito distante. Aí, tipo assim, lá o leão, ele para assim na frente de um castelo gigantão assim, bonitão. Aí, tipo, quando eles entram lá, eles estão coreando o castelo. Aí eles, sem querer, eles abrem duas câmaras de hibernação, que são 2 alteanos, que é a Lura e o Coran, né, pra fechar todo mundo, né? Que já estão dormindo lá há mais de 10 mil anos. É muito anos. São Muito muitos anos. tempo, Tempo né? pra dormir. Então, são muito tempo. E, tipo, eles não envelhecem, né? Porque eles estavam, tipo, numa câmerazinha assim. Uma câmera. Aí a Lura, né, a princesa, ela explica o que é os leões, o que é o Voltron e o que eles têm que fazer. E aí começa a série. Então, pelo que eu entendi, o Voltron é como se fosse aquele robô lá do Power Rangers. É, tipo um Power Rangers. Tipo, cada um tem sua cor, cada um tem sua missão, cada um tem seu Como eu negocinho. falei, os nossos dois estão um pouco... São bem parecidos, né? São bem parecidos. A série, ela tem 8 temporadas, né? Com 76 episódios e 7 curtas. Aí é uma opinião minha. Ela mantém você preso, tipo, do começo ao fim, né? Revelando mistérios, que eu não vou falar, né? Óbvio. Tem que assistir pra descobrir. Exatamente, não vou dar nenhum. spoiler. Aí, tipo, a série fala muito sobre o próprio universo, sobre as pessoas, como pessoas tão pequenas podem fazer uma diferença tão grande, né? Tipo, porque eles são, tipo, 5 pessoas no universo inteiro, então é muito pouco. Uhum. Tipo, eles são uma poeirinha desse tamaninho, comparado, né, o gigante. E também fala até um pouco sobre preconceitos, né? Umas curiosidades, tipo, porque normalmente nessas séries que tem robôs, os robôs, tipo, são só controlados. Mas em Voltron, não. Os robôs, ele tem a sua consciência própria. Tanto que não é você chegar lá e você pilotar. O leão tem que escolher você pra pilotar ele. Interessante, isso aí é uma coisa diferente. Não é a Giovana chegar lá e falar, não vai pilotar, Giovana. Se o leão não quiser, Não, o meu é o contrário. O meu, você só Qualquer tem que um- ter a broca pra qualquer um controlar. pode pilotar o seu, né? Aí, Voltron também tem uma originalidade muito legal, que tem as próprias palavras em alteano, que são os tiques, que é 1.4 segundos, do Bosch, que é 1.4 minutos, é tudo 1.4. Meu Deus. E tem vários disso. Aí na série eles falam, aí você fica tipo, o que eles estão falando? Aí só depois que você começa a ligar os pontos, o que é cada palavra que eles vão falar. Voltron, infelizmente, não tem em lugar nenhum, porque foi tirado, né, de uma plataforma aí em 2024 e devido à expiração de contrato e não tem lugar nenhum, mas deixa aí, se vocês acharem, bom pra vocês. Essa é a parte complicada, né? Que um monte de desenho, filme, assim, que é legal, some e depois você não consegue ver mais, né? Com o Exatamente. tempo Sim, simplesmente desaparece. Não tem lugar mesmo, nenhum. sim, some. Não tem lugar nenhum, ninguém sabe, ninguém ouviu, ninguém ouviu. Então, essa é a parte triste. Mas, muito interessante essa série. Obrigada. Essa aí é diferente. Só 2 curiosidades que eu esqueci de comentar sobre Vedes, né? É que foi a primeira série, o primeiro desenho animado totalmente em CGI, que é computação gráfica, no mundo inteiro. Nossa, no mundo inteiro? Nossa! Foi o primeiro. Nossa, então é bem antigo. É muito legal É. isso. Quando você falou que era na antigo. ideia principal, é uma curiosidade, era para ser doces. Só que a esposa do Phil, que foi o criador da série, sugeriu que fossem vegetais, porque eles eram mais saudáveis. E também pra fazer as crianças que assistir tentar querer comer, né? Tentar comer legumes. Entendeu? Então. Aí era pra ser doce no original, mas aí ela sugeriu que fossem vegetais. Interessante, né? Bem pensado, foi bem porque, pensado. tipo, aí ajuda, né? Incentiva as crianças a Sim. comer legumes, né? Sim. E um aviso breve sobre a minha série, que o final da série não é que não tá incompleto, é que ele é meio triste e feliz ao mesmo tempo. Agridoce? Agridoce, sim. Só aviso. O meu final Eu chorei no final.
Meu final Eu é polêmico. confesso. E o meu final é polêmico, coitado do final. Ah. Eu não gosto desse final, pra mim não tem final. Eu gosto do final do meu, é que é meio triste. E é isso, eu acho, É né? isso. Sim, acabou. É isso, gente. Tchau. Tchau. Cadê o encerramento, Luana? Esse é o encerramento. Quem? Você, Gil? Eu. Em breve voltaremos com mais podcast aqui, então pode voltar aqui na família Web Rádio, que a gente vai estar aqui falando sobre várias coisas Ligadas sobre à arte. arte. Ligadas à arte. Se vocês quiserem, né? Pode falar a sua série aí, a gente fala, a gente traz. Tchau! Está no ar o podcast Geração Marconi, da sala de aula para o mundo.